Um vereador em uma cidade interiorana do Rio Grande do Sul achou que o microfone estava desligado e soltou um ataque racista e misógino a uma servidora que estava presente. Para variar, tem gente dizendo que é um caso isolado. Mas então vamos lá, era uma sessão da Câmara de Vereadores de Canguçu, no Rio Grande do Sul, né, uma cidadezinha lá do interior, e eles estavam discutindo um projeto que envolvia as auxiliares de enfermagem do município. E por causa disso, tinha muitos servidores aí da área da saúde que estavam presentes lá assistindo essa sessão. Durante o intervalo, um dos vereadores achou que o microfone estava desligado, mas não estava. No caso, esse vereador é o Chico Vilela, do PP, Partido Progressista, né? O partido que não é o partido atual do Bolsonaro, mas é o partido no qual o Bolsonaro passou mais tempo. Daí ele soltou essa fala aqui. Conseguiram ouvir? Não dá para identificar certinho tudo que ele fala, mas é algo tipo: aquela neguinha é puta, que é um. E daí fica inteligível, né? Então, a servidora em questão que estava presente lá é Eliane Pereira, e mais tarde ela deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Gratuito, um ataque desonesto, desnecessário e que me afetou profundamente. E isso é uma coisa que realmente você procura em tudo quanto é reportagem, saiu várias reportagens sobre isso aí. Uma coisa que ninguém consegue entender é qual a motivação disso, né? Assim, não, por que que ele resolveu falar sobre ela naquele momento? Então, assim, tipo, foi um ataque realmente gratuito. Daí isso daí já foi levado aí para a polícia, está sendo investigado pela polícia como crime de injúria racial e também vai ser levado para a comissão de ética da Câmara de Vereadores da cidade. Nesse meio tempo, o partido do vereador, né, o Partido Progressista, soltou a tradicional notinha, né? Daí na notinha eles basicamente vão dizer que, ó, resumindo tudo que está aí, que não tem nada a ver com os valores do partido, não, isso aí é uma questão daquele vereador, não tem nada a ver com o partido, e que é um caso isolado. Um caso isolado, tá? O caso isolado de racismo e misoginia, número 432 bilhões, 376 mil, 148, enfim, mais um caso isolado, né? Sempre. E daí agora a gente vai ficar nessa na espera, ver se esse vereador realmente vai sofrer alguma consequência, seja isso dentro da Câmara de Vereadores ou criminal, ou se vai ser só mais um caso de racismo e misoginia varrido para debaixo do tapete. Você tinha falado no início que todo mundo falou sobre o acontecido, mas se perguntou por que que ele fez isso, né, sem uma motivação aparente. Eu queria primeiro aproveitar o momento para parabenizar aqui o Álvaro e a Ana pelo grande papo com o meu querido Silvio Almeida, incrível, professor eterno. E mais uma coisa que o Silvio escreveu é sobre racismo estrutural, né? Esse racismo que estrutura a nossa sociedade. O que é racismo? Por que às vezes a pessoa fala assim, o negro também é racista? Sabe por que não pode ter negro racista? Porque o racismo se sobrepõe e se pensa como uma pessoa que tem poder e que se coloca numa situação, e ela está numa situação de superioridade em relação ao corpo da outra pessoa
Então, normalmente são as pessoas brancas que têm poder que estão fazendo racismo com a pessoa negra, né? Pode ser, ou quando falamos de racismo, colocamos num contexto aqui tem os indianos que sofreram com os ingleses, você tem aí, enfim. E aí, gente, o que faz ele fazer isso sem ser provocado? O simples fato de ser um homem branco. O simples fato dele ser um homem branco lhe legitima falar do corpo de uma pessoa negra, trans, indígena. O simples fato dele ser um homem branco privilegiado numa cadeira parlamentar, representando pessoas que pensam como ele. Então ele simplesmente pode acordar e falar: eu odeio os negros, bom dia, mundo. Porque é assim que é o Brasil, que tem, apesar de quase 56% da população negra, você tem a minoria que detém o poder, que eles dominam todos os espaços de poder. Raros, nós comemoramos agora as vitórias como do Silvio, a Aniele no ministério, mas você vê que a maioria são pessoas brancas, mesmo sendo do campo progressista. E isso para todos os setores da sociedade. Agora, no parlamento é onde a questão se impõe do olha com quem você está falando, dessa gente que legitima, dessa gente que defende, dessa gente que é contra a reforma agrária, porque ela ainda é escravocrata, porque ela ainda defende a terra como bem próprio, como bem natural, por ela ser nascida uma pessoa branca e ser o filho de Deus, porque quem não é filho de Deus e uma pessoa branca são os bárbaros, são os selvagens, que era assim que os jesuítas viam os indígenas. É assim que viam o nosso corpo, violentando o nosso corpo a vida inteira. Então, o que a gente está vendo aí é só mais uma demonstração do ele pode. Essa que é a questão, Sofia. É uma demonstração de uma pessoa que está num papel de privilégio e que uma sociedade que legitima, não por causa de ser bolsonarista, não, porque o Brasil legitima gente como essa. Vota numa pessoa como essa, porque se no parlamento ele faz isso, quiçá com a pessoa que limpa o vaso sanitário dele, ou que atende ele num posto de gasolina num hospital. E é o que a gente sonha é que um dia a gente literalmente tenha voz de prisão para essas pessoas. Porque tudo que não é feito para a população negra no Brasil tem o dedo branco desse homem. Tem o dedo desse partido que sabe quem ele é. Sabe quem ele é. E mesmo assim legitimou a candidatura dele porque ele era bom de voto. Assim como quem votou nele representava ele, porque como disse Platão lá atrás, você escolhe quem vai te governar. Isso. Então, Sofia, a pergunta ela tem resposta sim. A resposta é essa. Eles se autolegitimam para tudo que eles querem fazer nesse país. Porque eles sabem que, de alguma forma, eles são impunes sempre. Enquanto não se mudar a regra na raiz, na carne, quem vai morrer é o meu povo e vai continuar tomando 80 tiros de advertência ou vai sair como um bicho, como um porco, como aconteceu com o rapaz. Em contrapartida, o Roberto Jefferson, mesmo preso, ele foi tratado na Polícia Federal como amigo. Por quê? Porque a pergunta já tem resposta. Eles podem tudo nesse país racista. E quanto a gente não tiver a coragem de olhar e acordar um dia e falar, nós não queremos de verdade, aí vão nos chamar de revoltosos com razão, mas esse dia eu vou falar, estamos certos. Ele tem que dar sorte
que o povo negro é um povo do amor que tenta construir, mesmo com todo o ódio no coração, ainda um país ao lado das pessoas brancas, porque existem pessoas maravilhosas, brancas, que estão ao nosso redor. Porque quando a gente vê coisas como essa, é inacreditavelmente absurdo como a gente tem que acomodar a nossa dor para chegar e continuar caminhando. E é isso que acontece todos os dias. Se eu te mostrar os casos que chegam para mim, tem um menino na USP, em São Paulo, que vai ser expulso porque fez uma batalha de rima, ele é um cotista. Ele é um cotista que fez uma batalha de rima, precisava fazer requerimento do requerimento, as desculpas que arranjam para violentar o nosso corpo todos os dias. E é de todas as formas. E é isso. Agora ele fez uma nota, amanhã ele está lá de novo. Enquanto a gente... Eu volto a dizer mais uma vez, Flávio Dino, você é uma pessoa incrível. A gente precisa de você. De verdade. Mais do que você dar show, como você dá nas comissões, a gente precisa dessa mudança de postura em relação aos racistas. Porque a gente não aguenta, e um dos motivos que às vezes as pessoas mais radicais, pretas, falam, mas é acomodado porque um põe fogo. Mas a gente vai pôr fogo como? Para a polícia dessa gente exterminar a gente? Então a gente precisa de pessoas como você, Flávio Dino, e a gente votou no Lula para que isso não amenize, que não exista mais, porque se continuar isso daí, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais vontade de viver, porque é muito difícil viver no Brasil.